seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus como os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Boa noite, bem-vindos a mais um culto de oração da Primeira Igreja Batista de Rondônia, um tempo em que nós tiramos enquanto igreja, ainda que virtualmente, para adorar o nome do nosso Deus, para agradecer pelas bênçãos que Ele tem derramado na nossa vida, pelo sustento que Ele tem nos dado, e também para trazer diante dEle, colocar diante do Senhor os nossos pedidos, as nossas aflições, os nossos sofrimentos, nos derramar realmente diante da presença do Senhor, porque nós somos limitados, mas o nosso Deus é o Deus que não tem limite, né? E Ele tem cuidado de nós de maneira muito especial nesse tempo. Vamos ler o Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Deus grande, Deus poderoso, Deus santo, o Deus a quem nós pertencemos, o Deus a quem nós servimos, a nossa fortaleza, que tem nos sustentado até aqui. Gratos somos, ó Pai, porque as misericórdias do Senhor se renovou sobre a nossa vida. Gratos somos, ó Deus, pelo cuidado, pelo zelo e pela presença do Senhor nas nossas vidas. Obrigada, Deus, porque mesmo o Senhor sendo tão grande, o Deus Criador, que detém o controle de todas as coisas, se importa com os detalhes da nossa limitação, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido Deus zeloso para as nossas vidas, a nossa torre forte, o Deus que tem nos sustentado. Obrigada, Jesus. Obrigada pela vida da Tua igreja, Pai.
que enquanto igreja nesse tempo tem se colocado, ó Pai, prostrada diante do Senhor, que é o Deus que tudo pode. Pai, que o Senhor venha em nosso socorro. Obrigada, Senhor, pela vida de cada irmão, ó Deus, da Primeira Igreja Batista de Rondônia. Obrigada, Senhor, pela vida do nosso pastor. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem sido nosso sustento. Nós te somos gratos, Pai. E pedimos, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor nos instrua, Pai, aqui nessa terra, nos oriente enquanto devemos fazer, o que devemos fazer. Ó, Pai, toma todo o controle da nossa vida. E se há em nós algo que não é do teu agrado, que o Senhor retire da nossa vida. Faça brotar em nós, ó Pai, o desejo de te adorar, o desejo de te servir, o desejo de estar na tua presença. E que nós possamos, Senhor, sair por este mundo, exalando o bom perfume de Cristo. Um mundo tão carente, ó Pai, da graça, do amor que constrange. E que nós, Pai, pela misericórdia do Senhor, possamos ser usados para impactar esse mundo. Obrigada, Deus, porque o Senhor permite que nós possamos ir em Teu nome. Um nome tão sublime, Pai. O Senhor nos usa para abençoar as pessoas. Oh, Pai, que nós estejamos prontos a ser usados para aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor Jesus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado de maneira maravilhosa. Obrigada, Jesus. E perdoa, Senhor, os nossos pecados e as nossas falhas. Em nome de Jesus que nós oramos. Deus Santo, Deus Fiel, Deus Todo-Poderoso, o nosso Salvador. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Esquecermos do mundo as pressões e aquecermos os nossos corações. Nossas vidas vem, pois, transformar e vigor para a alma nos dar, que outros venham de todo lugar. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com Teu amor, para esquecermos do mundo as pressões e aquecermos os nossos corações. Nossas vidas vem, pois, transformar e vigor para a alma nos dar, que outros venham de todo lugar, Tua graça conosco suplicar. Leitura bíblica, Salmo 139. Versículo de 1 a 7 e depois o 23. Diz assim: Senhor, Tu me sondaste, me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conhece. Tu me secaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece o meu pensamento. Amém?
Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Nesta noite, ó qual estamos reunidos em culto, ó Pai, para agradar-te, Senhor. Paizinho querido, nós queremos te agradecer por todas as coisas que o Senhor tem nos dado, Pai. Mesmo, ó Deus, ao meio das circunstâncias que está vindo até nós, ó Deus. Mesmo assim, nós queremos te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou e continua nos sustentando, Deus. Ó Paizinho querido, muito obrigado. Obrigado pelo teu cuidado para conosco, pelos livramentos, Senhor, que o Senhor nos colocou, que o Senhor nos deu, que nós nem sabemos, ó Pai, mas o Senhor nos abençoou, o Senhor nos livrou. Obrigado, Deus. Queremos te agradecer também, Senhor, pelo livramento que o Senhor deu, ó Pai, daqueles irmãos que estavam enfermos, ó Deus, e que já saíram, que já foram curados da Covid, Senhor Deus, e logo, logo estará no meio de nós, ó Pai, no meio dos teus filhos, da tua igreja, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor foi fiel, ó Pai. E agora, Senhor, queremos te colocar, Senhor, ainda, Senhor Deus, os enfermos que ainda estão, Senhor, internados, ó Pai, com Covid, Senhor Deus, que o Senhor possa visitar agora, neste momento, Senhor. Ó Deus maravilhoso, coloca a tua mão santa sobre a vida da irmã Zete, Senhor. Nós clamamos pela vida dela, Deus, que o Senhor venha ter piedade, misericórdia, Senhor, da tua serva, Deus. Ó Pai, esse é um desejo do nosso coração, Senhor, que o Senhor possa nos atender, ó Pai, mas que seja feita a tua vontade, Senhor. Ó Deus querido, cuida da tua filha ali naquele leito daquele hospital, Senhor. Esteja com ela, do seu lado, Senhor, passando a sua mão santa sobre ela, Deus. Ó Paizinho querido, esteja também, Senhor, com o irmão Ângelo lá da Igreja Batista Filadélfia, que se encontra, Senhor Deus, no mesmo estado que a nossa irmã Zete, Senhor. Que o Senhor também possa estar visitando ele. E assim, Senhor, te pedimos por outros irmãos também, o irmão Paulo, Senhor, esposo da irmã Eunice, que ainda está internado, que o Senhor possa também estar com ele, Senhor, e que o Senhor possa, Senhor Deus, também estar curando, ó Pai. Deus querido, que o Senhor possa também estar visitando a minha mãe, ó Deus, também que está com enfermidade. Visita, Senhor, a irmã Irene, ó Pai. Toma conta dessas vidas, Senhor. Nós cremos no teu poder. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é o Deus de todas as coisas. O Senhor é o Deus onipotente, onipresente, onisciente, Senhor. Tudo o Senhor sabe, ó Pai. Portanto, Senhor Deus, venha, ó Pai, e faça, Senhor, o teu milagre, ó Deus. Cuida de todos nós. Cuida da igreja, da primeira igreja batista, Senhor Deus, aí em Porto Velho. Senhor Deus, toma conta, Senhor, que ao chegar, Senhor, ela completar os 100 anos de ali, ó Pai, de vivência, Senhor Deus, que o Senhor possa, Senhor Deus, que cada irmão, Senhor, possa estar abrindo o seu coração mais ainda, Senhor. Abençoa, Pai, que tudo que nós planejamos por 2021, tu possas, ó Deus, estar dando a tua bênção, Senhor Deus, e que nós possamos realizar, Senhor. É em nome santo de Jesus que eu oro. Amém. Boa noite, prezados irmãos, boa noite também aos nossos amigos, aos nossos convidados que têm acompanhado os nossos cultos, tanto o culto de oração quanto os cultos dominicais. Meus irmãos, gostaria de compartilhar com os irmãos de alguns textos da palavra do Senhor para nós refletirmos sobre algumas situações que envolvem a vida do apóstolo Paulo, mas que podem muito bem nos servir de exemplo para esse início de ano. E nós vamos, primeiramente, ler Atos capítulo 8, verso 3, depois nós vamos para o capítulo 9 de Atos e vamos ainda ler o verso 1 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos. Atos 8, 3, então, diz o seguinte: E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Atos 9, versos 1 e 2, diz o seguinte:
e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum deste caminho, quer homem, quer mulher, os conduzisse presos a Jerusalém. E Romanos 1, verso 1, que nos traz o seguinte texto: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Se nós lermos com um pouquinho de cuidado esses textos, nós já vamos perceber as mudanças na vida de Paulo. Mas além do nome, de Saulo para Paulo, o que mais nós podemos verificar de mudança? Foram mais ou menos 20 anos, um pouco mais na verdade, de 20 anos, entre os relatos que constam do livro de Atos e a declaração do próprio Paulo no início da carta escrita aos Romanos. O que mudou? Por que mudou? O que fez a diferença na vida de Paulo? Se nós puxarmos pela memória ou se nós formos curiosos e lermos os textos bíblicos, nós vamos perceber que durante esse período, Paulo mudou o seu pensamento, Paulo mudou o seu comportamento. De um homem violento, passou a ser um homem dedicado a espalhar o Evangelho. De perseguidor, passou a ser um crente no Senhor Jesus. Paulo mudou também o seu discurso. Vejam que no capítulo 9, ele vai pedir cartas, ele está falando de ameaças, até ameaças de morte contra os cristãos. Mas, depois da sua conversão, Paulo vai pregar aos judeus, aos gregos, e futuramente ele pregou, e depois ele pregou também aos demais gentios. E evidentemente, Paulo também mudou os seus planos. Ora, a intenção de Paulo naquele momento era subir na carreira, era demonstrar que ele poderia ser um ótimo agente estatal. Mas tudo mudou em relação ao planejamento. E ele passou a planejar viagens e a realizá-las com a intenção missionária. Ele passou a planejar e passou a abrir igrejas. E essas coisas nos alcançam hoje de uma maneira muito importante. Evidentemente que não era de se espantar que, a princípio, as pessoas não acreditassem na mudança ocorrida, nem de um lado e nem de outro. Aqueles que eram perseguidos por ele, quando perceberam a mudança, ele pregando o Evangelho, sentiram-se desconfiados e amedrontados. Achavam que ele queria apenas se infiltrar ali para obter alguma informação e depois prendê-los. Aqueles que eram os agentes ou apoiadores do Estado, por culpa da mudança e achando nele um traidor, queriam matá-lo. Então, isso também gerou dúvida nas pessoas com as quais ele tinha contato e nos lugares aonde ele passou. Mas essas mudanças, meus irmãos, eram necessárias para que Paulo cumprisse o propósito de Deus em sua vida. Não foi qualquer chamado, foi um chamado feito pelo próprio Cristo. Por isso, Paulo é apóstolo, como ele indica nas suas cartas. Mas as mudanças não foram instantâneas. A mudança não veio de repente em todas as áreas da vida de Paulo. As mudanças necessariamente foram gradativas. E é interessante porque quando ele escreve aos Efésios, lá no capítulo 3, nos versos 3 e 4, ele diz que a mudança foi gradativa para que houvesse a perfeita compreensão, complementando o texto, então, do livro de Atos dos Apóstolos. E para que não houvesse também, podemos imaginar, um alarmismo em relação ao que ele necessitaria fazer e o medo das consequências. Imaginem Paulo lá assustado, com tantas mudanças de uma hora para outra,
se ele não ia fugir, talvez, daquela missão que lhe foi dada, mas com as mudanças gradativas, ele pôde assimilar, absorver tudo aquilo e pôde trabalhar de maneira tranquila quanto ao que lhe foi proposto com missão. E Paulo se dispôs a mudar para servir porque era extremamente necessário. Ora, nós lembramos que ele era um perseguidor. Ele estava lá quando Estevão foi morto, no relato que consta do capítulo 8 do livro de Atos. Ele era um jovem naquela época, na morte de Estevão. Tinha pouco mais de 20 anos, provavelmente, e quando ele escreve aos Romanos, evidentemente ele já era maduro, então o tempo trouxe as mudanças necessárias. Como nós dissemos, elas foram gradativas, mas ele se dispôs a isso. E nós gostaríamos de parar para refletir sobre 4 coisas que nós percebemos nesses textos que envolvem a vida de Paulo, em que ele se dispôs a mudar. E como ocorreram essas mudanças? Primeiramente, é claro, nós vamos lembrar que a mudança veio porque ele teve um encontro verdadeiro e intenso com Cristo. Nós temos a história bem conhecida de como ele se encontrou com Cristo naquela estrada indo para Damasco, onde ele queria ir até aquela cidade para prender os discípulos do Senhor que lá estivessem e que divulgassem a palavra de Deus. Mas, naquele momento, ele teve um encontro grandioso que transformou a sua vida, que mudou a sua vida. Atos 9 relata isso e Paulo confirma esse encontro, que ele diz até ser sobrenatural, em 2 Coríntios, o capítulo 12. Nós também já tivemos um encontro com Deus, não é verdade? Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador e permitimos que Ele viesse morar em nossos corações e transformar as nossas vidas, nós tivemos isso. Mas nós devemos buscar a intensidade suficiente a cada dia, meus irmãos, para que Cristo domine todas as áreas da nossa vida. Nós sabemos que nós somos falhos, porque somos humanos. Por isso nós precisamos deixar que Deus dirija as nossas vidas a partir desse encontro com Ele e daí para frente todos os dias de maneira intensa. Também Paulo necessitou receber os ensinamentos diretamente do Mestre, Jesus Cristo. Evidentemente, naquela época nós não tínhamos a Bíblia, aliás, eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje, a Bíblia impressa, a Bíblia nos aplicativos no celular, a Bíblia nos sites da internet. Então, Paulo precisava conhecer da palavra de Deus de maneira diferente, não só a lei mosaica, não apenas a lei romana, né? Ele precisava conhecer daquilo que Jesus queria para ele, daquilo que Jesus poderia fazer na vida dele, na vida das demais pessoas e já estava fazendo na vida dos discípulos. Gálatas, no capítulo 1, o verso 12, tem uma afirmação de Paulo que confirma isso. Paulo diz o seguinte: porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Certamente que Paulo teve uma experiência constante com Cristo, mas naquele início ele teve um tempo onde ele pôde receber diretamente de Cristo os ensinamentos necessários para a sua vida e para o seu ministério. E hoje nós temos a oportunidade de obter esses ensinamentos diretamente da palavra do Senhor. Então, busque se encher deles, meu irmão. Separe aquele tempo diário para ler a palavra de Deus. Isso será de extrema importância e você perceberá a diferença em sua vida. Ainda mais, Paulo se apresenta e se disponibiliza para servir. É claro que naquele primeiro momento do encontro dele com Cristo, podemos dizer, foi até algo um tanto quanto dramático. Não é? Ele não estava esperando aquela situação, mas ele traz uma expressão quando ele responde a Cristo
Da seguinte maneira, ele diz: que queres que eu faça? Isso está lá no verso 6 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, demonstrando a sua disponibilidade. A princípio, ele não sabia quem era que estava falando com ele, mas quando Jesus se apresenta e ele percebe todo aquele poder, ele entende que ele necessita se entregar completamente à vontade do Mestre. E então ele pergunta: que queres que eu faça? E nós podemos ainda observar que ali era só o início de um longo processo, mas também o início de uma bonita e exemplar vida com Cristo, onde ele passou por muitas experiências com o Mestre e também pôde transmitir essas experiências para tantas pessoas, em tantos lugares, criar igrejas, implantar igrejas como missionário e fazer com que várias cidades recebessem o Evangelho. Então ele se apresentou e se disponibilizou para esse trabalho e ocorreu aquilo que Jesus queria na vida dele, aquilo que Deus certamente planejou no seu coração. E é tão interessante nós imaginarmos que isso nos alcança hoje, nos trazendo orientações, conselhos, nos instigando ainda mais a pregar o Evangelho. As cartas de Paulo, elas são importantes para a vida do cristão. E por último, nós percebemos que há um elemento ainda nas mudanças de Paulo, que é a obediência. A obediência fez com que a vida dele também fosse transformada. Ele atendeu às palavras de Cristo. Nós percebemos lá no capítulo 9 de Atos, ele entrou na cidade onde o Mestre mandou. Ele aguardou o tempo certo, isso é importante também de nós destacarmos. Paulo ficou 3 dias sem enxergar, e durante esses 3 dias ele não comeu, e ele precisava aguardar até que alguém fosse a ele, e ele fez isso. Ele aguardou, ele obedeceu, lá permaneceu. Depois, ele seguiu para onde foi necessário. Nós vemos que ele precisou sair daquela cidade, ele também foi à Arábia e certamente ficou lá um tempo se preparando para pregar o Evangelho. Quando ele foi a Jerusalém, também em determinado momento ele precisou sair apressadamente, e ele obedeceu e foi para Tarso. E depois de estar completamente preparado, a obediência dele também se mostra quando ele passa a cumprir a sua missão, passa a realizar as viagens missionárias, passa a pregar àqueles que não eram judeus, que era o seu foco principal, embora também pregasse a judeus em determinadas ocasiões, e divulgar o Evangelho conforme lhe foi incumbido como missão. Pensando nessas coisas que nós destacamos, então, Paulo foi transformado e foi modificado para que ele pudesse servir, e foi necessário que ele encontrasse com Cristo de maneira verdadeira e intensa. Foi necessário que ele recebesse os ensinamentos do Mestre. Foi necessário também que ele se apresentasse e se disponibilizasse para servir, porque ele poderia muito bem ter retrucado e ter fugido, como Jonas tentou, não é mesmo? E também foi necessário que ele obedecesse. Gostaria que o irmão refletisse sobre algumas perguntas, porque nós estamos ainda no início, o primeiro mês do ano de 2021. Um ano que inicia cheio de incerteza para algumas pessoas, mas também cheio de esperança para outras. E eu espero que nós, como crentes no Senhor, estejamos nesse grupo, firmes, esperando no Senhor, descansando nele. Muitos necessitando de diferença em suas vidas. E você, meu irmão, o que você fará? O que está disposto a fazer? Ou o que já tem feito para apresentar às pessoas aquele que pode fazer toda a diferença? Jesus Cristo. Você já perguntou ao Mestre, de maneira bem sincera, o que queres que eu faça? Quanto você está disposto a fazer daquilo que ele já o incumbiu de realizar, ou lhe incumbirá durante
todo esse ano, qual é o percentual de aceitação da missão que você já tem ou que você terá, ou quem sabe, dos vários atos a realizar durante esse ano na obra do Senhor. Proponho ao irmão que, ao dirigir a sua oração, pergunte ao Pai também: Pai, Senhor Deus, o que queres que eu faça? Qual será a minha missão para esse ano? Na vida das pessoas, na vida da minha família, na vida da minha igreja, com o que eu posso colaborar para que a tua palavra avance, seja espalhada por essa cidade, quem sabe até além das fronteiras da cidade, para que faça diferença na vida das pessoas, diferença real, diferença que vale a pena. E quando receber a resposta do Senhor, atenda o direcionamento dado por Ele. Aceite e cumpra com aquilo que Ele pedir ou com aquilo que Ele lhe ordenar para a sua vida. Meus irmãos, que 2021 seja um ano de dedicação ao Senhor, que tanto tem nos ajudado, que tanto tem nos abençoado, para que a obra não cesse, para que a salvação alcance ainda mais pessoas através da pregação da palavra de Deus. É o que eu desejo a todos para esse ano. Envolva-se com a atividade da sua igreja, envolva-se com os ministérios da sua igreja, mas também leve isso para a sua vida pessoal. Que Deus abençoe a todos. Neste momento, vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra no livro de João, capítulo 14, versículos de 5 a 7. Leiamos. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então conhecemos o caminho? Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Já agora o conheceis e o tendes visto. Oremos. Pai Santo, Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu grande e imenso amor. Tu é um Deus bondoso, tu é um Deus maravilhoso, tu é um Deus glorioso. Por isso, Senhor, nós te somos gratos. Neste momento, Senhor, somos agradecidos por tu nos amar primeiro. Mas neste momento também, ó Pai, queremos clamar, ó Deus, pelos enfermos, por aqueles que se encontram, Senhor, acamados, ó Deus, que se encontram, ó Deus, num leito, que se encontram, ó Deus, numa UTI, que o Senhor possa vir com a tua provisão, que o Senhor possa vir com o teu socorro, com a tua cura, ó Pai, sobre essas vidas, sobre essas pessoas. Ó Deus, e também, Pai, ser com os familiares de cada um desses enfermos, dessas pessoas que se encontram, ó Deus, acamadas. Pai, neste momento, também nós queremos que o Senhor cuide de nós. Cuide de nós, Senhor, que estamos passando por este momento tão difícil, ó Deus, para que nós não venhamos fraquejar, mas que nós possamos permanecer firmes, inabaláveis, no caminho que o Senhor assim nos colocou para seguirmos até aquele grande dia da tua vinda, Senhor. Assim nós oramos agradecidos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém.
importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. 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 Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele se importa, Ele compreende. Nunca vi um amor tão grande assim. De você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, não desiste. Ele não desiste.